Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dostor. Merhum Wellington. Meu nome é Wellington. Eu moro aqui no Brasil. Hoje tá um dia muito frio aqui, bem friozinho. Eu vou mostrar minha casa pra vocês um pouquinho, onde eu moro, tá bom? Bem, começando por aqui, ó. A rua onde eu moro. Eu moro nessa rua aqui. Tá bem tranquilo hoje. Ninguém passando. Uma pessoa passando ali em cima. Bem tranquilo. Esta é a minha casa. My home. My home. Minha casa. Brinquedo da criança, children. Sala de estar. Orquídea. Bem bonita. Tem aquela ali também. Aqui é a sala onde assistimos TV. Sala. Quarto. My baby, Thales. A banheira do bebê, baby. A cama do baby. Minha cama, um tanto bagunçada. O banheiro, toalete. Nosso toalete. O toalete. O quarto da minha filha, My daughter. Tá bem bagunçado que a prima dela dormiu hoje aqui. Tainá. Minha filha, My daughter. O quarto tá bagunçado porque a priminha dela dormiu aqui ontem e quis dormir com ela aqui no chão, no quarto. Aqui é a arte. O cantinho da arte dela. E aqui foi o último desenho que uma amiga dela pediu pra ela fazer. E ela fez. Lindo, né? Tem aquele ali. Que é essa aqui. Essa danada aqui. I with daughter. Os desenhos dela. Tá bom? Agora vamos lá para outra parte da casa. Hi. Apagar a luz aqui. Aí ao lado de fora. TV. A garagem, onde fica o carro. A rua. My car. Aqui a cozinha, onde fazemos nossas refeições. Acender a luz aqui. Fogão. Filtro.
nossa pia, car baby, os armários, frutas, manga, melão, pão, geladeira, minha arte, que eu mesmo faço. E aqui o quarto de hóspede. Quarto de hóspede. Cama baby. Estamos também com visita. E a minha esposa, a My Wife, saiu hoje para casa da irmã dela, da sister dela, e não tiveram tempo de limpar, mas costuma estar sempre limpo. É um brinquedinho que eu quero mostrar para vocês. Isso aqui, detector de metal, metal detector. Comprei, made in China. Logo eu vou estar usando ele. Pinpointer. Logo eu vou estar usando e mostrando para vocês, tá? Então é isso aí, essa é a minha casa. Eu desejo um dia estar no Paquistão. Eu sei que as casas lá são bem diferentes. E eu mostrei minha casa porque alguns paquistaneses já pediram para eu mostrar minha casa como é que é. Então tá aí. My house. Ou melhor, my home. My home. Bye bye.